Olá, a notícia está de volta com Antônio de Aguiar Patriota, o ministro das Relações Exteriores. Ministro, recentemente o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, fez um discurso defendendo um acordo entre israelenses e palestinos que respeitasse as fronteiras de 1967 naquela região. Ele fez uma ressalva que deveria haver ajustes ao se estabelecer esse acordo. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, rejeitou a proposta, mas o Obama está insistindo. O senhor concorda com a posição americana nesse caso? A posição americana reflete resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas, de modo que isso aí não deveria ser surpresa para ninguém. Nós costumamos também reiterar a importância de que sejam respeitadas as fronteiras de 67, mesmo porque a Carta da ONU não admite a obtenção de território pela força, e esses territórios ocupados na Guerra de 6 Dias foram ocupados pela força militar, exatamente. Agora, essa ideia dos ajustes territoriais, isso aí competirá a israelenses e palestinos. Acho que o importante é persistirmos no esforço de aproximação entre os dois lados, porque esse é um conflito que já contamina, envenena a região há muitas décadas. Essa primavera árabe, como está sendo chamada agora, quem sabe seja uma oportunidade para que se relance um processo em bases mais sólidas. Agora acabamos de assistir a uma reconciliação entre o Fatah e o Hamas, que por si só já é reflexo da Primavera Árabe, de certa forma, porque o Egito é o novo governo egípcio, inclusive eu estive agora com o chanceler Nabil El Arabi, que assumiu há poucos meses, foi um esforço diplomático dele que levou a essa reconciliação. Há coisas acontecendo naquela região que são importantes, algumas muito encorajadoras, outras também preocupantes, mas eu acredito que não devamos deixar passar muito tempo mais antes do esforço sério de paz na região ser entabulado. Você sabe também que na Assembleia Geral da ONU este ano é muito provável que seja apresentada uma moção que considere a Palestina como Estado. Agora em setembro. Exatamente. E tudo indica que essa resolução será aprovada por uma maioria muito grande, muito expressiva. De modo que eu diria que Israel tem todo o interesse em levar a sério os esforços de mediação que estão sendo propostas pelo presidente Barack Obama e outros. O Brasil mesmo defende que o tema da paz entre israelenses e palestinos é tão importante que não deve ser acompanhado apenas por um pequeno grupo de nações, né? Hoje em dia existe esse quarteto, né? Que é composto pela Rússia, pela União Europeia, Estados Unidos e pelo secretário-geral da ONU. Nós até temos apresentado a ideia de um grupo de apoio ao quarteto. O Brasil participar disso. Você se lembra do grupo de apoio à contadora na época das guerras civis na América Central? Pois é, uma coisa semelhante, que o Brasil poderia participar, talvez junto com Índia e África do Sul. São 3 países que têm relações próximas e boas, tanto com Israel como com o mundo árabe, e querem contribuir para a paz no Oriente Médio. Israel tem dito que não aceita negociar a paz com o Fatah se o Fatah estiver numa aliança com o Hamas. Né? O senhor acha possível negociar algum tipo de paz sem o Hamas lá? A conciliação entre Fatah e Hamas permite que os acordos que sejam negociados sejam efetivamente implementados. Seria muito difícil negociar um acordo e só metade da realidade palestina se comprometer com eles. De modo que eu entendo as dificuldades de Israel, porque o Hamas ele tem dificuldades em comprometer-se com a segurança, com a independência, com a soberania israelense. Isso é inaceitável. Israel é uma realidade, nós mesmos temos relações muito próximas com Israel. O Mercosul recentemente concluiu um acordo comercial, que já foi inclusive ratificado, de modo que isso é irrealista. Mas tantas coisas têm acontecido que pareciam impensáveis alguns anos atrás, que eu espero também que uma Palestina reconciliada seja capaz de sentar na mesa de negociação com a autoridade israelense. O Barack Obama, quando falou das fronteiras de 67, surpreendeu muita gente, porque os Estados Unidos têm uma relação, né, são acusados de ter uma relação pró-Israel, né, uma opinião pró-Israel. O senhor ficou surpreso também com essa proposta do Obama, não? De certa forma, fiquei, mas eu acho que ela merece todo o apoio da comunidade internacional. É uma manifestação que não deixa de ser corajosa. Aliás, eu achei que o discurso, de forma geral, foi um discurso bastante equilibrado. E eu recordo também que o presidente Barack Obama, quando ele discursou perante a Assembleia Geral das Nações Unidas em 2010, ele declarou em alto e bom som que ele gostaria de, dali a um ano, em 2011, em setembro de 2011,
2011, comparecer à Assembleia Geral da ONU e ver uma delegação palestina sentada entre os membros das Nações Unidas. Isso aí foi também uma declaração bastante corajosa, que nós sabemos que tocou muito fundo na população palestina e na sua liderança. Ministro, falando um pouco agora do que nos diz respeito aqui ao Brasil. O senhor concorda com a tese de que durante o governo Lula houve um afastamento entre Brasília e Washington e que agora no governo Dilma há uma reaproximação porque aquela política seria uma política anti-americana equivocada? Eu discordo e posso explicar por quê. Eu fui embaixador do Brasil nos Estados Unidos durante o segundo mandato do governo Lula e foi uma das fases de maior criatividade, inclusive, na relação Brasil e Estados Unidos nos últimos anos. Não só o nível do comércio bilateral atingiu recordes históricos. Em 2008, logo antes da crise financeira, o comércio atingiu 53 bilhões de dólares e sabemos que os Estados Unidos, até então, era o primeiro parceiro comercial individual do Brasil, agora, nesses 2 últimos anos, passou a ser a China. Investimentos de parte a parte, mas também cooperação em várias áreas novas. Por exemplo, foi estabelecido um plano de ação conjunta para a eliminação da discriminação racial. É surpreendente até, né, que os 2 países com maior contingente de afrodescendentes nas Américas ou fora da África nunca tivessem estabelecido um mecanismo para conversar sobre suas experiências históricas, que tem pontos de convergência, também tem pontos diferentes. A discriminação institucionalizada, por exemplo, nos Estados Unidos, persistiu até o começo dos anos 60, enquanto que aqui no Brasil, com a abolição da escravidão, nunca mais houve legislação discriminatória explícita, né? E, enfim, é um exemplo apenas de diferenças, mas um mecanismo muito interessante de conversa. Mas não houve uma mudança, pelo menos na retórica? Ou seja, o presidente Lula tinha uma retórica mais inflamada em relação aos Estados Unidos, dava uma canelada? Não, eu não acredito assim nisso, não. Inclusive, o governo Bush, digamos assim, em relação a algumas posturas internacionais, era um governo mais difícil de lidar para o Brasil, porque você mesmo falou de algumas técnicas de interrogação que tinham sido levadas a cabo. Isso aí foi durante o governo Bush. O vice-presidente Cheney, em particular, era muito associado com essas técnicas, com uma visão muito militarista do combate ao terrorismo internacional e a persistência de atitudes e impulsos bastante unilateralistas. De modo que eu acho que não foi um pequeno feito o presidente Lula ter desenvolvido uma relação baseada na franqueza, na amizade, na transparência com o presidente Bush. E eu posso asseverar, como alguém que presenciou, eu acho que havia um respeito genuíno do presidente Bush em relação ao presidente Lula. Há um episódio conhecido em que o Bush falou para o Lula que ele agora estava muito engajado na guerra contra o terror e que ele queria saber o que o Brasil pensava, e que o presidente Lula disse: olha, meu caro amigo, a única guerra que me interessa é a guerra contra a fome e a pobreza. E é nela que eu vou me concentrar. Foi logo em 2002, quando ele visitou. Exatamente. Ainda eleito. E essa resposta foi bem recebida. Isso aí nunca gerou um mal-entendido, um mal-estar que, por exemplo, dificultasse o meu acesso à Casa Branca, ao Departamento de Estado, qualquer outra coisa. Eu acho que aonde pode ter havido alguma incompreensão e alguma dificuldade de comunicação foi em relação aos episódios do Irã e de Honduras. Mas posso lhe garantir também que nesses 2 episódios, eu pessoalmente, ou como embaixador em Washington, ou como aqui secretário-geral, mantive uma interlocução muito frequente, transparente, com contrapartes americanos, e houve uma capacidade de compreensão de que aquilo eram episódios numa relação que hoje em dia amadurece. Nas relações maduras, há espaço para alguma divergência. E a maior importância do Brasil também vai trazer maior choque também no cenário internacional. E tudo que o Brasil representa, ou seja, os princípios e valores que nós defendemos são os mesmos, né? Democracia, justiça social, economia de mercado e liberdade de expressão, desejo de solução pacífica das tensões internacionais. Há um grande, amplo campo de convergência e eu acho que até afinidade espontânea entre brasileiros e americanos, que vem da música, da presença de afrodescendentes nos 2 países, de muitas outras características. Ministro, a visita do Barack Obama recente a Brasília, ao governo da Dilma, politicamente foi muito importante, mas analistas dizem que teve pouco efeito prático. Persiste, por exemplo, nós não conseguimos que os Estados Unidos aceitem o etanol brasileiro, que do ponto de vista comercial as coisas caminham muito devagar, até porque não depende só do presidente, depende também de uma aprovação no Congresso.
Como é que o senhor responde a essa crítica de que não tem um efeito prático, não teve um efeito prático forte a visita? Em primeiro lugar, acho muito significativo que o presidente Barack Obama tenha decidido visitar o Brasil apenas 3 meses depois de empossada uma nova presidenta do Brasil. Isso é sem precedentes na relação bilateral. De modo que é um reconhecimento do que o Brasil representa em termos políticos, econômicos, em termos energéticos. Eu acho que há um grande interesse também na cooperação, tanto em biocombustíveis como em participar de outros empreendimentos aqui no Brasil. Se nós examinarmos o comunicado conjunto, é um comunicado conjunto muito substantivo, que fala de cooperação em comércio, em investimento, em energia, em ciência e tecnologia, em algumas novas áreas. Nem tudo está explicitado assim, de uma forma que dê a impressão de que um resultado concreto será alcançado em semanas ou meses. Mas estão lançadas bases ali para uma relação mais próxima, uma relação que já é muito intensa, muito diversificada, mas para ela galgar uma etapa, digamos assim, adicional de produtividade, de resultados, tanto para um lado como o outro. Eu, no fim do mês, agora vou me encontrar com a secretária de Estado Hillary Clinton, justamente para implementar algumas das decisões que estão nesse comunicado conjunto, e posso lhe garantir que haverá muito resultado concreto. Pode adiantar alguma coisa? Por exemplo, no intercâmbio de estudantes, de parte a parte, né, há um interesse em fazer com que o maior número de brasileiros estudem nos Estados Unidos, também que acolhemos aqui no Brasil mais americanos. Na área espacial, existem algumas iniciativas. Nós queremos também trabalhar proximamente, estreitamente com os Estados Unidos na organização da Rio+20, de modo que há uma agenda ambiental importante, além dos temas de comércio, que foi assinado, eu assinei com o meu contraparte para negociações comerciais, né, que é o embaixador Ron Kirk, o representante para o comércio dos Estados Unidos, um novo acordo de troca de informações e coordenação em matéria comercial, que pode levar à superação de entraves administrativos, burocracia, medidas que não requerem uma negociação de um acordo de livre comércio, mas que podem ser tratadas bilateralmente. Evidentemente que a tarifa do etanol é uma preocupação para o Brasil, mas você mesmo disse, não depende de uma ordem, uma decisão do Executivo. E sabíamos, aliás, nesse contexto, que o presidente Bush, que é um entusiasta dos biocombustíveis, né, o George W. Bush, que governou durante 8 anos, ele era muito a favor da eliminação daquela tarifa, mas ele não conseguiu. Muito difícil conseguir isso no Congresso americano, né? É difícil porque alguns interesses poderosos de estados produtores de etanol a partir do milho criam dificuldades. Eu até conversei muito com alguns dos senadores que representam esses interesses. Acho que eles têm grande respeito pelo que nós conquistamos aqui em matéria de etanol. E existem outros aspectos no relacionamento com eles que são muito positivos, até muito investimento desse pessoal em etanol aqui no Brasil. Mas, infelizmente, não temos conseguido ainda um resultado, digamos, compatível com a nossa expectativa, mas vamos persistir. Ministro, uma grande aspiração do Brasil é uma vaga permanente no Conselho de Segurança da ONU. Na visita do Barack Obama, ele falou em apreço pela aspiração brasileira. Para alguns analistas, foi um apoio tímido, menor do que ele deu à Índia na visita que fez à Índia no ano passado. Como o senhor recebeu esse apoio, ou essa manifestação do Obama? Foi mais tímido do que o senhor esperava? Eu recebi como uma sinalização muito positiva. E, na verdade, bom, a linguagem utilizada em relação à Índia, se a gente for examinar em diplomatês, não é muito diferente daquela usada em relação ao Brasil. Com a Índia, ele disse que os Estados Unidos manifestavam uma expectativa de que a Índia pudesse figurar entre os membros permanentes. Aqui no Brasil, eles disseram que há um apreço pela aspiração brasileira. Quase a mesma coisa, né? É parecido. Agora, o que é significativo é que nos anos 90, os Estados Unidos não faziam sinalização alguma em relação a países em desenvolvimento quando se tratava de reformar o Conselho de Segurança. A agenda daqueles anos era Japão e Alemanha, o que, a nosso ver, só agravaria o desequilíbrio na composição do Conselho, porque justamente onde não há representação é de países latino-americanos, africanos ou de asiáticos em desenvolvimento. Então, se juntarmos as duas manifestações, isso aí é uma pequena revolução na posição norte-americana em relação à reforma do Conselho, que pode ser vista como um passo que contribuirá
para acelerar esse processo. Não há uma esperteza diplomática do Obama, porque ele fala assim, tanto para a Índia quanto para o Brasil, ele fala num Conselho de Segurança reformado. E a gente sabe que essa reforma é muito complicada. Você tem esperança de que essa reforma saia em que prazo, ministro, por exemplo? Eu não quero minimizar a complicação da reforma, ela é difícil de fato. Mas nós vivemos um mundo de aceleradas transformações geopolíticas. Quem diria que o G8 seria suplantado pelo G20 da forma que foi? Praticamente discussões de um ano entre 2008 e 2009 levaram ao estabelecimento do G20, que já é um órgão praticamente consolidado, né? No campo da paz e segurança, a reforma é mais difícil de ser operacionalizada porque ela envolve um processo que é quase que comparável ao de uma reforma constitucional do plano doméstico. Você precisa de aprovação de 2/3 dos membros, você precisa da ratificação dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança, então não é uma coisa simples de se conseguir. Mas tampouco acho que seja um tema que desaparecerá da agenda internacional no futuro próximo. Pelo contrário, com essas mudanças geopolíticas, com a emergência de um mundo mais multipolar, a pressão pela reforma só aumentará nos próximos anos. Vou pedir licença, senhor, mais um minutinho. A notícia volta daqui a pouco com o Antônio Patriota.